A gente vê isso em vários momentos. A gente vê quando Abraão, ele precisa entregar o que ele tinha de mais precioso. O que acontece naquele monte não tem a ver com o filho que ele conseguiu gerar. Esse não foi o maior milagre, mas foi quando ele disse: Deus, eu estou pronto para entregar aquilo que eu sempre quis. Então, quando a gente chega para Deus e fala: isso é o pouco que eu tenho, Deus gera tudo que eu preciso. Você quer outro exemplo? Moisés. Uma geração inteira sendo assassinada. Todos os amiguinhos dele, todos que nasceram na mesma época, foram assassinados. Um homem fala: olha, mata todas as crianças, para que não haja a possibilidade do libertador que Deus prometeu se levantar no meio delas. E aí o que acontece? A mãe de Moisés, cara, isso é muito poderoso. A mãe de Moisés pega ele e coloca num cesto, e até hoje se chama Moisés por isso. Coloca num cesto, lança sobre as águas. Cara, isso é muito poderoso, acompanha isso. A mãe de Moisés pega uma criança imatura, ainda em formação, não falava, não andava, não sabia nada, não tinha conhecimento das promessas, não tinha conhecimento da palavra. Ou seja, ela entrega dizendo: Deus, esse é o pouco que eu tenho, eu coloco nas tuas mãos. Sabe o que acontece? Tempos depois ele volta. E ele volta como libertador, para trazer libertação sobre o povo. É Deus ensinando pra gente: aquilo que você coloca nas minhas mãos, mesmo que hoje seja pouco, vai voltar no tempo certo para trazer o que você precisa. Apenas confia, entrega, descansa. Um bebê imaturo colocado sobre as águas volta com maturidade para libertar o povo e trazer as promessas que Deus fez para o povo. Deus está dizendo: ei, me entrega o pouco que você tem. Isso não tem a ver com finanças apenas. Isso não tem a ver com o teu tempo apenas. Isso não tem a ver com o teu serviço apenas. Isso não tem a ver com aquilo que você pode dar apenas. Isso tem a ver com tudo que você tem e tudo que você é. Deus está dizendo: ei, me dá o teu coração, me dá os teus pensamentos, me dá os teus sonhos. Vamos escrever algo juntos, vamos construir algo juntos. Deus, mas o que eu tenho é pouco. Ele está falando: é tudo que eu preciso, eu só preciso do teu pouco. Porque não tem a ver com a matéria do que você carrega, mas tem a ver com a entrega que você faz. Quando você diz: Deus, esse é o pouco que eu tenho, Deus diz: é suficiente. Ele nem precisaria do pouco que você tem. Cara, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Ele sempre surpreende a gente. Que palavra rema, Pai, que está fluindo sobre nós. Ele está dizendo: aí, eu nem precisaria disso. Eu não precisaria de um bebê no cesto para levantar um libertador. Eu poderia libertar o povo sem que uma palavra humana fosse liberada. Eu não precisaria dos 5 pães e 2 peixinhos para fazer o milagre. Eu não precisaria. Eu poderia simplesmente dar graças e do nada surgiria o pão que você precisa. Foi assim no deserto. O pão descia do céu e ninguém tinha nada para entregar para que fosse multiplicado. A multiplicação era feita a partir do nada. Já parou para pensar nisso? O pão que desce do céu, multiplicado a partir do nada. Não havia matéria-prima. Então, nos momentos que você disser: eu não tenho nada para entregar, Deus vai falar: ok, eu não preciso de nada para fazer. Mas entenda isso: todas as vezes que Deus pede o pouco que a gente tem, é porque é uma dinâmica no céu, é um princípio. E toda promessa se cumpre quando princípios se cumprem. Guarda isso no teu coração. Promessas que ainda não se cumpriram, provavelmente é porque ou eu não tenho maturidade para recebê-las ainda, ou porque eu não cumpri os princípios que eu preciso para que elas se cumpram. Todo princípio divino libera um destino profético. Cumpriu o princípio, vai viver a promessa. Cara, não tem como. É por isso que tem pessoas que cumprem princípios e nem são cristãs. A gente fala: cara, por que acontece isso com ele? Porque ele entendeu um princípio e mesmo sem saber, ele está fazendo algo que os céus, eles dizem: olha, ele cumpriu o princípio, ele vai viver essa promessa. Ele é generoso, mas ele não vai à igreja, mas ele é generoso. O generoso prosperará. Provérbios 11:25. Aquele que dá alívio aos outros, alívio receberá. Existem muitos homens que nunca tiveram encontro com Jesus e são muito mais generosos do que muitas pessoas que falam em nome dele. Então esse cara se move por um princípio e ele vive a promessa que é fruto desse princípio. Agora, fechando parênteses e voltando onde a gente estava, guarda isso no teu coração. Por que Deus pede o pouco que eu tenho? Porque Ele quer ensinar você. Quando Ele fala: ei, vê o que tem para multiplicar. Aí uma criança fala: eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Jesus está ensinando algo para a gente. Jesus, ele está manifestando algo didático. Ele está dizendo: aí, quando o lanche que alimentava só uma criança é colocado nas mãos certas, alimenta uma multidão. Quando a provisão que era o lanche, a merenda de uma criança é colocada nas mãos certas, ela vai alimentar uma multidão. E ainda tem mais. Os discípulos estão dizendo: a gente não tem dinheiro para comprar o que seria preciso para toda essa multidão. A gente não tem como ir tão longe comprar tudo que precisa. A gente não teria como transportar tudo que precisa. Sabe,
A didática de Jesus é incrível. Ele pega o pouco e transforma em muito. Ele pega o pouco de alguém que ninguém esperava nada e alimenta toda a multidão a partir disso. Aquela criança era uma improvável diante de todo mundo que estava ali. E ele ensina algo para os discípulos. Eu creio que ele quer ensinar algo para a gente também. A Bíblia diz que sobrou tanto pão que 12 cestos foram cheios. É como se ele falasse para os... E ele ainda foi específico. Recolham tudo que sobrou, coloquem em cestos para a gente levar. Não há desperdício naquilo que Deus faz. Ele está dizendo, não trata como banal aquilo que é sobrenatural. Tenha zelo com aquilo que eu faço. Tenha zelo com aquilo que eu te dou. Tenha zelo com aquilo que eu te entrego. Tenha zelo com aquilo que eu multiplico. Ei, não desperdice o que eu estou derramando. O azeite derramado não é para desperdiçar. A unção que foi confiada não é para desperdiçar. Os milagres que os seus olhos viram não é para você se esquecer. Os testemunhos que essa casa estão vivendo não é para você guardar para você. Deus está dizendo, não torna banal aquilo que é sobrenatural. Sabe outra didática? Ele está dizendo para os discípulos, cada um vai levar um cesto. Cara, isso é muito louco. Por que eles vão levar o cesto? Porque eu fico imaginando no caminho de casa, enquanto eles carregavam o peso dos pães, eles estão dizendo, cara, eu preciso reconhecer, é só uma palavra dele, tudo muda. Eu preciso reconhecer, esses textos estavam vazios, mas uma palavra dele preencheu todos eles. É como se Deus estivesse ensinando no caminho. Enquanto eles carregam, eles vão lembrando, cara, que loucura, esses seis estavam vazios, e uma palavra de Deus. Para que isso? Para no momento em que os seis estiverem vazios de novo e Jesus não estivesse mais com eles, se houvesse necessidade, eles iam lembrar, peraí, eu só preciso de um cesto vazio, porque aquilo que está vazio aos meus olhos vai ser preenchido aos olhos de Deus. Foi assim o primeiro milagre de Jesus. Jesus está numa festa, acaba o vinho. O primeiro milagre de Jesus acontece na multiplicação de vinho. Mas existe um porquê. Naquela época o vinho significava a alegria da festa. O vinho significava a alegria. Então se faltava vinho, representava a ausência de alegria, representava a ausência de graça, de favor diante daquela família. Então um casamento era celebrado por dias. Eles chamavam todo mundo que eles conheciam, eles chamavam a comunidade, todo mundo celebrava junto. Então o vinho dizia, olha, existe alegria, nós estamos celebrando. É por isso que Maria insiste. Provavelmente eles conheciam aquela família. Eu não consigo imaginar Jesus entrando de penetra numa festa de casamento. Você está comigo? Eu não consigo Jesus falando, e aí, qual que vai ser a boa de hoje? E alguém fala, cara, tem uma festa de casamento. Vamos lá. Ele foi convidado para estar lá. Cara, obrigado Jesus, obrigado Jesus. Ele foi convidado para estar lá. Deixa eu te falar uma coisa. Tem milagres que faltam às vezes na nossa casa porque Jesus não está na lista da nossa festa. Jesus, eu preciso de um milagre no meu casamento. A pergunta é, você colocou o nome de Jesus na lista da festa? Jesus estava lá. O milagre aconteceu porque Jesus estava lá. O vinho acabou e Jesus resolveu porque ele estava lá. O milagre era necessário e ele aconteceu porque ele estava lá. A segurança que você precisa é só a convicção de que Jesus está onde você precisa. Preciso de um milagre na minha casa. A pergunta é, você já deixou Jesus tomar o lugar da tua casa? Preciso de um milagre na minha empresa. Aí, você já convidou Jesus para dentro da tua empresa? Talvez você nunca orou dentro da tua empresa. Eu não estou falando para você fazer algo religioso. A partir de hoje é obrigatório a oração antes. Não. Deixa as pessoas perceberem que você trouxe Jesus para aquele lugar. E elas vão ver que Jesus é quem fez o vinho multiplicar quando a alegria estava acabando na festa. Jesus só fez milagre naquela festa porque colocaram o nome dele na lista. Isso é muito poderoso. E aí sabe o que acontece? Fechando esse parênteses e voltando, acaba o vinho. Maria, ela insiste com Jesus, e eu creio que esse é um princípio. Eles foram convidados para estar lá, eu tenho plena convicção disso. Então a preocupação de Maria vai muito além de um elemento no buffet. Maria não estava preocupada com tipo, cara, acabou esse tipo de comida. Tinham outros tipos, mas o simbolismo do vinho era muito específico. É como se Maria dissesse, ei filho, a gente conhece essa família, eles estão passando vergonha porque a alegria da festa acabou. Então na verdade o que Jesus fez foi salvar a festa. Jesus saved the party. Uai, seu app de vídeos curtos.